pessoal! Bem-vindos a mais uma aula sobre o nosso curso de escravidão no Brasil. Sou Roberta Galo, bacharelando em História pela Uninter, e na aula de hoje nós vamos compreender como era o papel das crianças escravizadas no Brasil colonial e quais atividades elas exerciam. Antes de mais nada, iremos relembrar brevemente o que foi dito na aula anterior. Na aula passada, nós pudemos compreender o papel das formações familiares entre os cativos e pudemos também conhecer quais as formas que os escravizados encontraram para criar os laços afetivos. Além do mais, nós notamos que, de certa maneira, houve uma relativa diferença entre as famílias constituídas no campo e as famílias constituídas nos centros urbanos. Pudemos também notar que os laços afetivos familiares foram importantes para os cativos, pois permitiriam assim que os escravizados mantivessem suas raízes africanas, além de permitir uma certa relação de pertencimento. Logo, nós podemos dizer que foi através das relações familiares que os cativos encontraram um dos meios de resistir ao sistema escravista. Dito isso, vamos compreender agora qual era o papel das crianças cativas no Brasil escravagista. Vamos nessa! Para darmos início em nossa aula, preciso dizer que para compreender os papéis das crianças, é necessário pontuar que estes estavam intrinsecamente relacionados com o papel das mulheres cativas, uma vez que era de seu ventre que estes pequeninos saíram, por consequência carregariam o estigma de ser escravizado. As mulheres escravizadas sabiam que sua prole, independente se fosse filho de pai branco, herdariam a condição cativa de sua genitora. Isso porque a herança escravagista que o filho recebia da mãe era uma garantia da perpetuidade de permanência do sistema de trabalho escravo. De acordo com o princípio de parto sequitur ventrem, o filho da mãe escravizada deveria ser escravizado por toda a vida. Portanto, herdaria o status de sua mãe e pertenceria ao proprietário dela. Logo, nós podemos dizer que, além da captura, o nascimento constitui uma das fontes da escravidão. Antes de mais nada, é preciso dizer que muitos dos filhos das cativas eram concebidos através dos relacionamentos ilícitos, ou seja, através dos concubinatos. Muitos homens brancos, fossem seus proprietários ou não, abusavam das escravizadas. E desse modo, resultaria em filhos que eram considerados ilegítimos, ou, como era mais conhecido à época, filhos bastardos. Esses filhos ilegítimos não tinham direito nenhum, muito pelo contrário, vários deles permaneceriam trabalhando como escravizados para o seu pai, porém com o estigma de afilhado. É preciso pontuar que o patriarcado era muito forte nas famílias tradicionais brasileiras, ou seja, o chefe da família, e entende-se aqui ao homem, era a autoridade máxima sobre as mulheres, filhos e principalmente sobre os escravizados. Desse modo, podemos dizer que a decisão em relação aos filhos ilegítimos caberia somente ao senhor. Vale ressaltar que as crianças mestiças poderiam ser incorporadas ou não à família senhorial, ou seja, tudo dependia da vontade do pater familia. Mas sabe-se que, na maioria dos casos, a origem paternal da criança cativa era deixada em segredo pela família senhorial. No entanto, um outro fator preponderante é que, em muitos casos, as mulheres dos senhores sabiam dos casos extraconjugais e não poderiam fazer muito em relação a isso. No entanto, muitas vezes elas castigavam as crianças ou até mesmo não aceitavam o apadrinhamento dos filhos bastardos de seu marido. De qualquer jeito, os filhos das escravizadas seriam vistos como mais uma força de trabalho. Portanto, constituíram-se como frutos da propriedade. Logo, podemos dizer que a infância dos cativos era visto como um momento de preparação para a vida adulta, ou seja, para o trabalho exaustivo como escravizado. A criança cativa poderia ser adquirida de duas formas, ou nascida por mães escravizadas nos plantéis de senhores, ou adquiridas nos mercados escravistas. De qualquer modo, a criação das crianças escravizadas implicaria em um custo elevado, um gasto no qual muitos senhores não estavam dispostos a arcar. Neste custo estavam o preço pelo tempo de trabalho da mãe no período da gravidez,
além da alimentação e abrigo ao filho após este nascer. No Brasil, só era considerado escravo quando este atingisse a idade adulta, ou mais precisamente os 16 anos. Embora seja importantíssimo pontuar que as crianças cativas começavam a trabalhar muito antes disso e veremos a seguir. Antes de mais nada, o tráfico transatlântico de crianças cativas representava um número muito pequeno em comparação ao número de homens e mulheres transportadas. Os pequenos representavam apenas 5% dos africanos transportados pelos navios tumbeiros, e 4% possuíam menos de 10 anos de idade. É preciso pontuar que dificilmente uma criança pequena resistisse à longa viagem dentro dos navios negreiros. Nota-se, então, que as crianças representavam um número muito pequeno entre os africanos que foram traficados para o Brasil. Afinal, não existia um comércio direto para essas crianças, pois elas não eram a fonte primária de interesse dos compradores. Em relação à quantidade de crianças nos plantéis dos proprietários, variava muito em relação à intensidade de cativos que esse senhor teria. Estima-se que as crianças representassem 1/3 da quantidade de escravizados. Ou, em outras palavras, havia um pequeno para cada 2 adultos. No Brasil, nas épocas da colônia e do Império, o índice de mortalidade infantil era altíssimo. Em relação às crianças cativas, esses casos eram ainda mais assustadores. Segundo Góes e Florentino, os escravos com menos de 10 anos de idade correspondiam a 1/3 dos cativos falecidos. Dentre estes, 2/3 morriam antes de completar 1 ano de idade, e 80% faleciam antes dos 5 anos. Estas mortes não despertavam a mínima compaixão em seus proprietários. Afinal, elas representavam prejuízos, ou melhor, geravam um sentimento de perda financeira e de força de trabalho. A maioria das doenças que vitimavam as crianças escravizadas era de origem alimentícia ou de insalubridade higiênica. Era muito comum as crianças recém-nascidas já terem pego algum tipo de doença, e entre as doenças comuns estava a sarna, crostas leitosas, sarampo, bexiga ou até mesmo lombrigas. Além da péssima alimentação e da falta de higiene que debilitava o organismo das crianças, a vida dos pequenos era também ceifada devido às doenças epidêmicas, que de tempos em tempos atingiam a população brasileira. Quando as crianças cativas faleciam, raramente havia alguma cerimônia. Logo, as crianças escravizadas eram enterradas com muita simplicidade, sem os adornos e festas que as famílias senhoriais faziam pelo falecimento de seus próprios filhos. Afinal, na visão escravocrata, os cativos, fossem crianças ou não, eram apenas mais uma peça no seu plantel. Outro dado importante de comentarmos e bastante chocante é a taxa de crianças cativas que ficavam órfãs. Ainda de acordo com Góes e Florentino, antes mesmo de completarem 1 ano de idade, uma entre cada 10 crianças já não possuía nem pai nem mãe anotados nos inventários. Além do mais, aos 5 anos, metade das crianças já eram completamente órfãs. E aos 11 anos, esse número era ainda mais alarmante, pois 8 em cada 10 crianças já não tinham mais nenhum dos pais. Claro que eu preciso pontuar que nem sempre o não aparecimento dos nomes dos pais nos inventários significasse que os pais estivessem mortos, mas sim que não teriam mais contato. Afinal de contas, era a prática comum dos proprietários venderem os pais e não venderem a criança junto. Um horror, um absurdo, né? Uma outra prática bastante comum e que, de certa forma, tornava os pequenos cativos órfãos era a doação de seus pais para os filhos do proprietário. Mas, apesar desses motivos, o maior motivo para a orfandade era a morte dos pais dessas crianças cativas, o que ocasionava na destruturação dos vínculos familiares. Dessa forma, era grande o número de crianças escravizadas que tinham que aprender a sobreviver sem proteção e estrutura familiar. Além disso, muitas crianças que tinham os pais vivos também não puderam usufruir dos benefícios da companhia de seus genitores, como é o exemplo das crianças que não tinham o direito de mamar o leite de sua mãe, uma vez que essa escravizada estava servindo como ama de leite para as crianças brancas.
Portanto, percebemos que a vinda ao mundo como um objeto fabricado para o trabalho, a luta pela sobrevivência, a perda dos pais e a destruturação familiar eram duras realidades que as crianças cativas estavam inseridas. As crianças escravas que perdessem os pais nem sempre ficariam completamente a sós, pois, como eu citei na aula anterior, os pequenos que fossem batizados estariam então ligados a seus padrinhos, como um laço de parentesco, ainda que não fosse consanguíneo. No entanto, vale ressaltar que, apesar de todos os esforços, nem sempre era possível amparar as crianças dentro da proteção, cuidado e sustento que ela merecia receber. O destino mais comum para as crianças cativas órfãs era a roda dos expostos, no qual a criança era abandonada. A maioria das rodas dos expostos ficava nas santas casas de misericórdia e tinham como objetivo central o recolhimento de crianças abandonadas para que estas não ficassem à mercê da própria sorte. As rodas eram um cilindro de madeira que girava em torno de um eixo e era repartida ao meio, sendo colocada dentro da parede de um prédio ou muro e que permitiria, assim, a introdução da criança, sem que o depositário e o recebedor fossem vistos, ou melhor dizendo, reconhecidos. Vale ressaltar que em cidades ou vilas pequenas, que não contavam com a roda, as crianças eram deixadas nas portas das igrejas ou das próprias casas de misericórdia. Ao lado das rodas, ou na parede, havia uma sineta que poderia ser tocada pelo depositário para avisar que havia uma criança sendo deixada ali. As casas de misericórdia, em alguns casos, tentavam, após o recebimento das crianças, enviá-las para que uma família adotasse. No entanto, antes desse procedimento, era necessário batizar a criança e, desta forma, resgatar a sua alma para o mundo cristão. Em relação às crianças negras que eram abandonadas nas rodas dos expostos, são um tanto quanto complexas. Sabe-se que muitas mães escravizadas optavam por deixar seu filho na roda para que o pequeno fugisse da condição de escravizado, pois ao ser abandonada, a criança seria considerada livre. Por outro lado, havia vários proprietários de escravizados que injetavam os bebês a fim de alugar suas cativas como ama de leite a preços muito elevados, visando depois recuperar a criança cativa. Além do mais, muitos senhores viam nas rodas ótimas oportunidades para se livrar das crianças recém-nascidas que se encontravam gravemente enfermos, livrando-se assim das despesas que ele teria com o tratamento da criança. Portanto, pode-se dizer que foram múltiplas as facetas da roda dos expostos, pois tanto serviam como elevados sentimentos de caridade, como poderia servir como uma fuga à escravidão, além de uma ótima oportunidade para que os senhores solucionassem os seus problemas em relação à prole doente de seus escravizados. Como acabei de explicar para vocês, as crianças cativas já nasciam com o estigma de escravizadas e, portanto, eram vistas como apenas mais uma mão de obra. Os pequenos não cresciam e desenvolviam-se livres das amarras da escravidão. Muito pelo contrário, desde muito novos, eles já eram educados e forçados a fazerem tarefas que condiziam com as suas idades. Sabe-se que até os 3 anos de idade, a criança poderia ficar com a mãe. Isso devia-se ao fato de elas precisarem mamar. Portanto, chamava-se esse período de criação de leite. Vale ressaltar que era raro encontrar crianças que tinham a oportunidade de usufruir do leite de sua mãe. A partir dos 7 anos, as crianças podiam ser preparadas formalmente para o trabalho. E até os 12 deveriam ter aprendido tudo sobre o trabalho que ele fosse exercer. No entanto, a definição da idade em que a criança escravizada se tornaria força produtiva, ou mesmo quando ela começasse a desempenhar algumas tarefas, tinha pouquíssima importância para os seus proprietários. Afinal, a lógica do sistema escravista era justamente usufruir da maior quantidade de mão cativa que ele possuísse. Em relação à vida de trabalho das crianças cativas, pode-se dizer, de modo geral, que iniciava-se aos 7 anos, quando elas já percebiam com clareza as desigualdades que existiam entre elas e as crianças brancas, pois o lugar determinado para essas crianças escravizadas era o trabalho forçado. As crianças cativas não traziam consigo o sobrenome de família
e dessa forma era atribuído a elas o nome do ofício em que cada uma desempenhava. Ou seja, percebemos que essa criança não era considerada uma pessoa passível de história e sentimento, mas sim encarada como um objeto de trabalho de seus proprietários. Um exemplo dos nomes dados às crianças era Maria Mucama, Joaquim Roça, João Pastor, entre tantos outros. É fato que a presença do trabalho forçado na vida das crianças cativas fazia-se presente desde seu nascimento. E temos relatos de alguns viajantes que nos mostram o horror que era cometido contra esses pequenos. Debré diz que por volta dos 5 ou 6 anos de idade, os meninos já passavam a compartilhar com os adultos as fadigas e dissabores do trabalho. Portanto, percebe-se que o trabalho para as crianças cativas significaria desde muita tenra idade um adestramento da posição que ela ocuparia no locus social e político do regime escravagista. Além do mais, significaria ainda para essas crianças que elas precisavam vivenciar uma teia complexa de relações com a família senhorial, cuja qual tinha a responsabilidade de prover as necessidades básicas para essas crianças, enquanto as mesmas lhe deveriam obediência e, claro, trabalho. Vale pontuar que se quando crianças pequenas não possuíssem valor comercial, isso mudaria quando atingissem a adolescência, pois era neste momento em que passavam a ser considerados adultos e, portanto, poderiam exercer as mesmas funções de trabalho de um adulto. Sobre isso, Góes e Florentino dizem que aos 14 anos, a frequência de garotos desempenhando atividades, cumprindo tarefas e especializando em ocupações era a mesma de escravos adultos. Apesar de só começarem a fazer atividades de adulto aos 14 anos, é de se imaginar que mesmo quando crianças mais novas já desempenhavam múltiplas atividades pormenores para que entendessem qual era o seu papel como criança escravizada. Vejamos agora algumas das atividades que essas crianças desempenhavam no Brasil escravagista. As crianças cativas que viviam nas propriedades rurais executavam as mais diversas atividades. Os pequenos que ficavam na casa grande eram, então, empregadas no serviço particular do seu senhor e de seus familiares, e poderiam trabalhar como pajem, como criança de recados, além de serem obrigados a arrumar os quartos, ajudarem a vestir e despir os seus senhores, banhavam as pessoas da casa e, claro, os visitantes, iam buscar o jornal nas vilas e cidades da vizinhança, penteavam os cavalos, engraxavam os sapatos e escovavam as roupas, além de várias outras atividades. O trabalho da criança cativa não parava por aí. Muitos deles eram obrigados a servirem a mesa, espantarem moscas e mosquitos, balançavam a rede, abanavam o fogo, buscavam água no poço, limpavam a cozinha, lavavam as louças, esvaziavam e limpavam os urinóis, isso mesmo. Faziam compras, além de levar e trazer recados para os seus proprietários. Além de tudo isso que eu já citei para vocês, eles ainda carregavam pacotes, lenços, leque, velas, guarda-chuva ou guarda-sol para proteger os seus senhores do clima. Ou seja, haviam crianças com 5 anos já trabalhando exaustivamente para os seus proprietários. Mas a crueldade não para por aí. Muitas dessas crianças eram obrigadas ainda a limparem feijões e outros cereais. Aos 8 anos, essas crianças já estariam aptas a serem enviadas às plantações, mas poderiam também colher algodão, descascar e ralar mandiocas, fabricar cestos e cordas, pastorearem o gado ou até mesmo guiarem carro de boi. Portanto, percebe-se que para os filhos dos escravizados, essas tarefas domésticas eram, na verdade, a porta de entrada para a sua introdução ao mundo do trabalho escravo. As crianças que trabalhavam como copeiros tinham por função servirem aos seus senhores e convidados nas horas das refeições. Já os pajens, ou como os proprietários chamavam de escudeiro, tinham por função cuidar pessoalmente dos objetos e desejos de seus senhores. Dessa forma, podemos dizer que os pajens eram, na verdade, os acompanhantes de seus senhores, fosse pelas fazendas ou até mesmo em viagens, pois essas crianças deveriam sempre zelar pelos pertences e acessórios de seus proprietários.
Podemos então dizer que esses pequenos eram escolhidos a partir dos laços de confiança e fidelidade que eles tinham com seus senhores. Vale salientar que, além da função de pajens ou copeiros, os meninos escravizados poderiam aprender um ofício para serem mais úteis aos seus senhores. Porém, isso era raro de acontecer. No entanto, esses ofícios limitavam-se a ofícios rudimentares, como sapateiros, alfaiates, cozinheiros, marceneiros, carpinteiros e por aí vai. Afinal, era dessa forma que os proprietários poderiam alugar os serviços especializados dos seus cativos. Os serviços domésticos das casas grandes, apesar de contarem com meninos pequenos, eram, em sua grande maioria, as menininhas escravizadas que faziam a maior parte do trabalho. Era delas as responsabilidades da limpeza e organização da casa senhorial. Elas eram chamadas de mucamas e precisavam tomar conta de tudo que dizia respeito ao cuidado da casa. Além do mais, muitas dessas meninas cativas eram encarregadas de cuidarem dos filhos pequenos de seus senhores, fazendo cafunés em suas cabeças e contando histórias para elas. Era dessas mucamas a incumbência de cuidar e vigiar as sinhazinhas nos seus respectivos quartos. Além do mais, essas menininhas cativas deveriam saber costurar, pois era delas as funções de fazerem as rendas, além de produzir cestos, chapéus e esteiras. Vale ressaltar que a experiência da escravidão para essas crianças era, na verdade, muito dolorosa, pois além de todas as funções que esses pequenos eram obrigados a fazer durante o dia, eles precisariam estar à disposição de seus proprietários no período da noite também. Portanto, ser um cativo doméstico não significava necessariamente um abrandamento das relações de poder. Muito pelo contrário, significava a não existência de uma infância. Para as crianças cativas que trabalhavam dentro das casas grandes, parte do serviço que elas exerciam era de ser companheiros de brincadeiras e diversões dos senhorzinhos. No entanto, a convivência entre os filhos dos senhores e as crianças escravizadas nessas brincadeiras reproduzia a hierarquia social, pois as crianças cativas eram sempre brinquedo nas mãos dos senhorzinhos. Sabe-se que, apesar de certa amizade que poderia gerar essas interações, os senhorzinhos sempre submetiam seus escravizados a brincadeiras sádicas e violentas, pois era através da submissão da criança cativa que seu companheiro se divertia mais. Exemplo disso era quando os meninos brancos montavam nas costas de seus escravizados para brincar de cavalinho ou então brincar de levar pancada. Portanto, nota-se que as crianças brancas tinham uma coleção de brincadeiras sádicas. Porém, tudo isso ocorria com autorização da família senhorial, que considerava essa atitude educativa. Afinal, colocaria na mente da criança cativa a estrutura do poder escravista. Já em relação às brincadeiras entre as sinhazinhas e suas escravizadas, era possível que não houvesse tantas cenas de violência, pois as meninas eram educadas para serem dóceis, gentis, delicadas e principalmente obedientes. Logo, elas deveriam tratar muito bem as suas mucamas. Portanto, fica evidente que desde muito pequenos era necessária a separação das crianças conforme suas funções no sistema escravagista. Ou seja, as crianças brancas mandariam e as crianças cativas obedeceriam e trabalhariam. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Eu espero vocês para estudarmos qual era o papel da mulher cativa no Brasil escravagista. Até o próximo vídeo. Tchau!